Salve, salve galera do Primeira Fute, tudo bem? Aqui é o Felipe Leone, sigam a gente nas redes sociais, @primeirafute. E o seguinte, hoje a gente vai fazer um podcast aqui temático e, como posso dizer, apenas com o intuito de curiosidade e não com de debate. Uma das maiores discussões que existe no futebol é mata-mata versus ponto corrido, mata-mata versus pontos corridos. A gente não vai discutir isso. Eu vou passar para você como seriam os campeões brasileiros desde 2003 se o campeonato fosse por pontos corridos ao invés de mata-mata. Qual critério que eu vou usar para definir isso? Eu vou pegar os 8 primeiros colocados desse campeonato, vou fazer o cruzamento e os resultados serão os mesmos resultados que aconteceram no campeonato regular, com a vantagem de 2 empates ou de dois resultados iguais para a equipe que tiver a melhor campanha, assim como era no campeonato de 98, de 99, de 2002, por exemplo. E aí chegaríamos ao campeão. Quantos campeões repetiriam? Obviamente que se houvesse um mata-mata, os resultados todos não se repetiriam, mas se fôssemos usar esse critério, quantos campeões repetiriam de 2003 até 2019? Fique conosco aqui que a gente vai começar a destrinchar isso. 2003 começaríamos aí o campeonato com os seguintes confrontos. De um lado da chave, Cruzeiro e Flamengo. Do outro lado da chave, juntamente com São Caetano e Curitiba. E do outro lado da chave a gente teria Santos contra Atlético Mineiro, São Paulo contra Internacional. No primeiro lado da chave, aí a grande surpresa, o campeão Cruzeiro seria eliminado, porque o Flamengo venceu o Cruzeiro por 3-0 no primeiro turno e o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-0 no segundo turno. Ou seja, quem avançaria à semifinal seria o Flamengo. No confronto entre Curitiba e São Caetano, os dois jogos terminaram 2-0 para o mandante. E aí quem avançaria por ter a melhor campanha seria o São Caetano. Então, ou seja, uma das semifinais seria São Caetano contra Flamengo. Do outro lado da chave, o Santos e o Atlético Mineiro se enfrentariam e ocorreram 2 empates naquele ano, 3-3 e 0-0. O Santos, por melhor campanha, avançaria à semifinal. Inter e São Paulo seria o outro confronto, o empate em Porto Alegre, mas uma vitória do Inter no Morumbi. Avançaria o Inter para a semifinal do torneio. Então ficaremos as semifinais, São Caetano e Flamengo de um lado, Santos e Internacional do outro. Na primeira semifinal, São Caetano venceria o Flamengo venceria o São Caetano por 1-0 e empataria em 1-1 no outro jogo, e o Flamengo então seria o primeiro finalista da competição. Já Santos e Internacional empatariam no confronto, uma vitória do Santos por 2-1 no jogo da Vila Belmiro e no jogo de Porto Alegre 1-0 para o Internacional. Pela melhor campanha, o Santos avançaria e a final do Campeonato Brasileiro de 2003 seria entre Flamengo e Santos. E o campeão brasileiro de 2003, se o campeonato acontecesse por mata-mata, seria um bicampeão, né? O campeão de 2002, o Santos venceu o Flamengo no Maracanã por 2-0 e venceu o Flamengo na Vila Belmiro por 2-1, ou seja, dando-se os resultados que aconteceram no campeonato, o campeão brasileiro de 2003 seria o Santos e não o Cruzeiro. 2004. Em 2004, todo mundo lembra, o Santos foi o campeão brasileiro, né? Santos que, segundo as nossas perspectivas, vem do título de 2003. Ficariam assim os confrontos para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de 2004. De um lado da chave, Santos e Internacional, de novo, né, se enfrentariam, juntamente com o clássico Palmeiras e Corinthians, né, para definir o semifinalista. Do outro lado, o Atlético Paranaense enfrentaria o Juventude e o São Paulo enfrentaria o Goiás do outro lado da chave para definir os outros semifinalistas. Do primeiro lado da chave, o Santos seria novamente semifinalista. Ele bateria o Internacional na Vila Belmiro por 3-0 e mesmo com a derrota por 2-1 em Porto Alegre, avançaria a semifinal.
Já o clássico Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras avançaria, já que o Palmeiras venceu um dos clássicos por 4-0 e o Corinthians venceu o outro por 1-0 apenas. Então, Santos e Palmeiras seria uma das semifinais desse campeonato de 2004. Do outro lado da chave, o Atlético Paranaense seria um outro semifinalista. Ele bateu o Juventude por 4-1 na Arena da Baixada e com um empate no Alfredo Jaconi, 3-3, avançaria a semifinal. E aí o último semifinalista seria o São Paulo, que passaria pelo Goiás após uma goleada no Morumbi por 4-0, mesmo uma derrota no Serra Dourada por 2-0, avançaria o tricolor. 3 paulistas na semifinal. Uma das semifinais Santos e Palmeiras, a outra Atlético Paranaense e São Paulo. E aí nas semifinais a primeira grande surpresa, o campeão de fato cairia na semi, né? O Santos venceria o Palmeiras em São Paulo por 2-1, mas na Vila Belmiro o Palmeiras fez 4-0 no Santos e seria o primeiro finalista da competição. Já o outro finalista seria o Atlético Paranaense, que venceu o São Paulo por 1-0 na Arena da Baixada, mas perdeu por 1-0 no Morumbi, e pela melhor campanha o Atlético Paranaense seria, juntamente com o Palmeiras, os finalistas. Então a final de 2003 seria, como a gente havia colocado, entre Santos e Flamengo. A final de 2004 seria entre Atlético Paranaense e Palmeiras. Essa seria a final do campeonato de 2004, caso fosse nos pontos corridos. E com superação, vindo da Série B, o Palmeiras seria campeão brasileiro em 2004 no mata-mata, porque o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 3-1 no Parque Antártica e empatou em Curitiba 0-0. Palmeiras campeão de 2004, que coisa, hein? Santos campeão de 2003, Palmeiras campeão de 2004. A gente tem até agora 2 torneios e 2 campeões diferentes no sistema mata-mata. 2005, campeonato polêmico, que o Corinthians levou o título. Será que levaria se fosse mata-mata? Vamos ver agora. Os confrontos ficariam de um lado Corinthians e Cruzeiro, Palmeiras e Fluminense. Do outro lado, Internacional e Paraná, Atlético Paranaense e Goiás. O campeão Corinthians avançaria às semifinais, venceu o Cruzeiro por 4-3 no Pacaembu, mesmo com a derrota em Minas por 2-1, avançaria às semifinais. E teria um clássico pela frente, já que o Palmeiras eliminaria o Fluminense. O Palmeiras venceu o Fluminense no Parque Antártica por 3-2 e empatou no Rio de Janeiro por 2-2. E o Paraná Clube eliminaria o vice-campeão internacional com 2 vitórias, 2-0 no Beira-Rio e 3-1 em Curitiba. Já o adversário do Paraná seria o Goiás, que bateria o Atlético Paranaense 4-2 e derrota por 1-0 em Curitiba. Goiás e Paraná uma semifinal, Corinthians e Palmeiras a outra. O Corinthians iria à final, né? Seria o primeiro campeão dos pontos corridos que iria à final no mata-mata. Palmeiras foi 3-1 para o Corinthians, o primeiro clássico, e 1-1 o segundo. E o adversário do Corinthians seria o Paraná Clube que bateu o Goiás 2 vezes no campeonato. Deixa eu só confirmar aqui. Errata, o finalista seria o Goiás. O Goiás venceu por 2-0 em Curitiba e empatou no Serra Dourada 1-1. A final seria Goiás e Corinthians. E por incrível que pareça, pelo terceiro ano seguinte, não teríamos campeão. O Goiás conquistaria o primeiro título da sua história. De uma forma estranha, mas conquistaria. O Goiás venceu o Corinthians por 3-2 na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2005, em um lance duvidoso, mas em um lance que o Corinthians já comemorava o título, mas esse gol, se fosse somar pelo nosso critério, daria o título ao Goiás, já que o primeiro turno tinha sido 1-1 no Pacaembu. Então, pelo nosso critério, o Goiás campeão brasileiro de 2005. 2006 foi o início do trio do São Paulo. São Paulo foi o campeão. Será que seria no mata-mata? Vamos ver. São Paulo enfrentaria o Goiás. O Santos pegaria o Paraná, essa seria uma chave. O Internacional enfrentaria o Figueirense e o Grêmio enfrentaria o Vasco do outro lado da chave. São Paulo passaria tranquilo pelo Goiás, 2-0 em Goiânia e 2-1 no Morumbi.
E teremos um clássico, Santos e São Paulo, já que o Santos passaria pelo Paraná 1-0 na Vila Belmiro e empate em Curitiba. Santos e São Paulo fariam uma das semifinais. O Inter seria outro semifinalista, né? Venceu por 3-0 em Porto Alegre, perdeu por 4-2. Desculpa, errei. O Figueirense seria. Aqui eu coloco uma coisa aqui e de repente a pesquisa vem outra. O Figueirense venceu o Internacional 2 vezes no ano de 2006, por 4-2 e por 1-0, e seria um outro semifinalista. Então teremos São Paulo e Santos de um lado, o Figueirense do outro. E o Vasco seria o outro semifinalista. Olha que coisa, hein? Vasco e Figueirense seriam os semifinalistas. O Vasco venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2-1 e empatou em São Januário por 1-1. Na primeira semifinal, São Paulo e Santos, e aí mais um campeão se despedindo, o quarto campeão. São Paulo venceu o Santos por 1-0 na Vila Belmiro, mas no Morumbi o Santos goleou São Paulo por 4-0. E o Vasco seria o outro finalista, ele venceu por 3-1 o Figueirense em São Januário e empatou 0-0 no Orlando Scarpelli, então Vasco e Santos seriam os finalistas do campeonato de 2006. E o campeão brasileiro de 2006 nessa nossa fórmula maluca do mata-mata seria o Vasco da Gama. 1-1 jogo na Vila Belmiro, e o Vasco venceria o Santos por 2-0 em São Januário e conquistaria ali então seu quinto título brasileiro. Que coisa, o Vasco campeão brasileiro de 2006, hein? Agora vamos para 2007. 2007 o São Paulo conquistaria o seu bicampeonato na Fórmula Pontos Corridos. Será que seria o primeiro a conquistar nos pontos corridos e também no mata-mata? Com esse nosso jogo que a gente está fazendo aqui? Vamos ver. De um lado da chave a gente teria São Paulo e Atlético Mineiro, juntamente com Fluminense e Cruzeiro. Do outro lado, Santos e Palmeiras, clássico, contra Flamengo e Grêmio. Vamos ver o que viraria isso aí. Não, gente, mais um campeão cairia. O Atlético Mineiro eliminaria o São Paulo com uma vitória no Morumbi por 1-0. Que coisa, e um empate em Minas 0-0. E teríamos clássico mineiro, né? O Cruzeiro eliminaria o Fluminense, vitória em Minas por 4-2, empate no Rio de Janeiro 2-2 e enfrentaria o Atlético nas semifinais. Santos e Palmeiras empatariam duas vezes, né? 2-2 e 1-1. E o Santos, por ter melhor campanha, avançaria às semifinais. Então, vendo que o desempenho no mata-mata do Santos seria interessante se esse campeonato fosse assim. Santos que foi o último campeão do torneio na edição mata-mata em 2002. O Santos enfrentaria o Flamengo. O Flamengo eliminaria o Grêmio 2-0 no Rio e 1-0 Grêmio no Rio Grande do Sul. Primeiro finalista seria o Cruzeiro, né? No clássico contra o Galo, ele venceu as duas partidas, 4-2 no primeiro turno e 4-3 no segundo turno. Cruzeiro finalista. E o Cruzeiro pegaria o Santos. Santos que perdeu para o Flamengo no Maracanã por 1-0, mas venceu na Vila por 3-0. O Santos seria o outro finalista. E o campeão brasileiro de 2007 seria o Santos. O Santos goleou o Cruzeiro por 4-1, dia 7 de julho, e venceu lá em Minas por 1-0 no dia 3 de outubro. Santos campeão. Então vamos lembrar, em 2003 a gente teria como campeão brasileiro a equipe do Santos, em 2004 a equipe do Palmeiras, em 2005 a equipe do Goiás, em 2006 a equipe do Vasco e em 2007 a equipe do Santos novamente. 2008, vamos para 2008, agora seria o tri do São Paulo. Será que o São Paulo não vai conquistar nenhum dos seus 3 títulos também no mata-mata? Vamos ver. Uma das chaves seria São Paulo e Goiás contra Palmeiras e Flamengo também do outro lado. Voltando, na outra chave a gente teria Grêmio e Botafogo contra Cruzeiro e Internacional. O São Paulo eliminaria o Goiás, né, vencendo por 2-0 no Morumbi, empatando por 0-0 em Goiânia. Só uma correção, o São Paulo venceria os 2 jogos, tá? Ele venceria também em Goiânia por 1-0, tá? Já o São Paulo pegaria o Flamengo, já que foi 5-2 para o Flamengo no Palmeiras e no Rio, e em São Paulo 1-0 para o Palmeiras. Flamengo e São Paulo seria uma das semifinais. O Botafogo seria outro semifinalista, né? Ele perdeu para o Grêmio no Rio Grande do Sul por 2-1, mas venceu em casa por 2-0 e avançaria à semifinal.
Botafogo pegaria o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-0 o Inter em Minas e perdeu por 1-0 no Rio Grande do Sul. Então os semifinalistas seriam Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo. E até que enfim, no terceiro campeonato, São Paulo seria finalista, sim, ele venceu o Flamengo por 4-2 no Rio e 2-0 no Morumbi. Já Cruzeiro e Botafogo fariam um confronto equilibrado, 1-0 para cada um em um dos jogos. Pela melhor campanha, o Cruzeiro seria o outro finalista e a final de 2008 seria São Paulo e Cruzeiro. E aí teríamos apenas em 2008 o primeiro campeão, de fato, no mata-mata, e nos pontos corridos o São Paulo seria campeão, pois empatou com o Cruzeiro em Minas por 1-1 e venceu no Morumbi por 2-0. Nos 3 campeonatos dos pontos corridos, esse aí foi o mais difícil para o São Paulo conquistar, mas seria o que ele conquistaria inclusive no mata-mata. 2009 o Flamengo foi o campeão. Será que ele seria campeão também no mata-mata? Vamos fazer aqui o chaveamento. De um lado da chave ficaria Flamengo contra Grêmio, olha, foi a última rodada do campeonato. E Cruzeiro contra Palmeiras. Do outro lado da chave, o Internacional enfrentaria o Atlético Mineiro e o Avaí pegaria o São Paulo. E o Grêmio seria o primeiro semifinalista, ele venceu por 4-1 o Flamengo no jogo de Porto Alegre, apesar de todo mundo lembrar do jogo do Maracanã, que foi 2-1 para o Flamengo, mas na soma dos resultados, o Flamengo estaria eliminado, mais um campeão que deixaria a competição. O Palmeiras seria o segundo semifinalista. Ele venceu o Cruzeiro por 3-1 em casa e por 2-1 no Mineirão. Enfrentaria aí a equipe do Grêmio. São Paulo seria novamente semifinalista, bateu o Avaí por 2-0 no Morumbi, empatou na ressacada. E o Inter seria o último semifinalista, ele venceu os 2 jogos, 3-0 no Beira-Rio e venceu também no Mineirão o jogo válido para o campeonato, venceu por 1-0 o jogo do Mineirão. O Inter seria o último semifinalista. Então teríamos Inter e São Paulo de um lado, Grêmio e Palmeiras do outro. O Grêmio seria o primeiro finalista, venceu por 2-0 o Palmeiras no Rio Grande do Sul e empatou em 1-1 em São Paulo. O Grêmio enfrentaria o São Paulo, que empatou em 2-2 com o Inter e venceu por 1-0 no Morumbi. E o São Paulo conquistaria o bicampeonato, dessa vez no mata-mata, vencendo o Grêmio. Foi 1-1 o jogo no Rio Grande do Sul e 2-1 para o São Paulo no Morumbi. São Paulo campeão de 2008 e 2009. Vamos encerrar essa primeira parte. Na segunda parte a gente vai até a próxima década, de 2010 até 2019. Fiquem ligados aqui no Primeira Fute, se inscreva, guarde e grave aqui no seu leitor de podcast. Vamos rememorar aqui os campeões, caso o campeonato tivesse sido em mata-mata e os resultados tivessem se repetido, os resultados da primeira da fase de classificação. Em 2003 a gente teria como campeão o Santos, em 2004 o Palmeiras, em 2005 o Goiás, em 2006 o Vasco, em 2007 o campeão seria o Santos, 2008 e 2009 o campeão seria o São Paulo. Meu Instagram é @FelipeMileone, sigam a gente e fiquem espertos para a próxima série. Dessa vai ser os campeões de 2010 a 2019. Será que serão o mesmo? Olha só, de 2003 a 2009 apenas um campeão se repetiu, hein? Que coisa!